Recentemente, uma pessoa em uma conversa me disse que o sonho da vida dela era não ter mais medo, né? E eu não poderia deixar de vir dividir com vocês aqui um pouco dessa história, porque existem algumas coisas que são muito interessantes e que podem ser extraídas dessa pequena fala dessa pessoa. O grande ponto que eu queria trazer para vocês e para começar era justamente sobre a nossa relação com o medo. Quando essa pessoa trouxe essa ideia de que o sonho dela de vida era não ter mais medo, uma coisa me veio à cabeça. Talvez para quem não tenha visto ainda a versão de Karate Kid lá com o Jaden Smith, existe uma certa cena do filme em que o protagonista, né, interpretado lá pelo Jaden Smith, ele simplesmente diz que, independentemente da dor que ele está sentindo, ele quer continuar na competição. E quando questionado pelo seu mestre, ele simplesmente responde que, independente do que acontecer naquela noite, ele não quer, quando a noite acabar, sentir mais medo. E bom, essa é uma ideia que ela não é presente apenas em Karate Kid, mas naquela cena em particular foi muito marcante para mim, né? Mas depois ela veio aparecer em outros contextos, em outras referências cinematográficas. Então a gente consegue perceber isso também em Breaking Bad, em um certo momento da conversa do Walter White lá, né? E tudo isso traz um fenômeno que ele é muito real e que muitas pessoas elas relatam isso, né, em algum momento da vida, em que elas simplesmente estão exaustas e cansadas de simplesmente sentir medo. E que muitas vezes as ações que são interpretadas como inconsequentes, irresponsáveis, dolorosas ou maníacas de alguma forma, né, elas são simplesmente uma resposta ao enfrentamento ao medo. Então muitas vezes a gente vê pessoas que estão tomando certas atitudes que a gente não consegue entender, e quando a gente vai buscar investigar melhor, conversar e dar liberdade para ouvir genuinamente essas pessoas, a gente percebe que muitas vezes aquilo que elas estão fazendo, aquelas ações, aquelas atitudes que muitas vezes podem sim estar doendo, estar desgastando, gerando um certo sofrimento físico ali ou até mesmo mental, mas tudo isso muitas vezes é simplesmente um combate a uma ideia de medo, uma ideia de pavor, e que para essas pessoas, genuinamente, a ideia de permanecer com medo o resto da vida é muito mais gera muito mais pavor e inquietação do que eventualmente ter que superar algum desafio. E isso pode ser um grande ensinamento para a gente ao longo da nossa vida, se a gente entender que muitas vezes alguns desafios, alguns obstáculos, eles realmente vêm para nós e nós temos a opção sim de enfrentá-los ou não, né? Existe uma referência que eu acho que eu já trouxe para vocês aqui nesse canal, uma referência filosófica mesmo, né, dentro de uma provocação, que diz realmente sobre a ideia de honrar os dois prazeres da vida, né? Que existem os prazeres da carne, que são esses prazeres ligados aos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, recompensas em geral, né? E existem aqueles prazeres que são mais ligados à alma, né, que a filosofia chama de prazeres da alma, mas que também pode ser traduzido como prazer da consciência, né? E a ideia é justamente que parece existir algo que enfim, existem dois polos dentro de uma mesma ideia, né? Então, eles são contraditórios entre si, lembrei, é isso. O que acontece? Parece que a partir do momento em que você decide honrar um, você sacrifica a ideia de honrar o outro, né? O exemplo que eu trouxe no vídeo passado, para quem não assistiu, era sobre alguém que está em dieta, por exemplo, e tem a opção, tem que decidir entre comer ou não um hambúrguer com batata frita. Um exemplo assim, basiquinho, mas para ilustrar basicamente como funciona essa relação. E nessa ideia do hamburguinho lá com batata frita, a ideia é que a pessoa que está em dieta e que está se esforçando genuinamente para permanecer na dieta, para colher os benefícios da dieta, quando ela está diante de um hambúrguer com batata frita, se ela escolhe comer o hambúrguer com batata frita, ela vai colher todas as recompensas dos prazeres, que são os prazeres imediatos. Então ela vai sentir lá o sabor muito bom do hambúrguer e da batata, que são hiperpalatáveis. Ela vai sentir o prazer de estar comendo algo saboroso, gorduroso, e vai ter aquela sensação boa, né, diante dessa experiência.
Mas ao mesmo tempo, muito provavelmente, ela vai ter um peso na consciência depois por não ter conseguido honrar o seu próprio objetivo de permanecer na dieta. E ao mesmo tempo que, se ela resiste ao hambúrguer, ela vai estar abdicando de um prazer imediato, daquela recompensa imediata, mas provavelmente vai ter uma sensação de dever cumprido muito, muito bom, muito satisfatória, assim que ela superar a vontade de comer, porque ela vai estar se sentindo dona das suas próprias decisões, né? E tudo isso porque há uma referência filosófica que traz pra gente que nós só somos livres de verdade quando nós fazemos aquilo que a gente não quer, né? Porque se a gente só faz o que a gente quer, a gente seria então escravo dos nossos desejos, dos nossos impulsos, das nossas tentações. E por que eu estou trazendo essa analogia? Porque quando a gente fala sobre a relação de encarar o medo, ela parece funcionar da mesma forma. Então, quando nós estamos passando por uma fase difícil, enfim, encarando os nossos medos, todo esse processo de encarar os medos, de conhecer algo desconhecido, de explorar algo desconhecido para conhecer, quando a gente decide então mudar na nossa vida, fazer uma nova escolha, abrir mão de certos relacionamentos, todos esses processos de mudança, de sacrifício, de dificuldade, eles trazem sim um sofrimento, né? Mas para muitas pessoas, esse é o caminho que precisa ser percorrido para enfrentar certos medos. E a partir do momento em que o fato de viver constantemente com medo de algo é muito pior do que enfrentar esse medo, é onde nasce muitas vezes aquela faísca, aquele impulso, aquela motivação que precisava existir para você começar então alguma coisa. Ou terminar também, né? Dependendo de qual seja o seu objetivo. Mas o grande ensinamento que a gente pode extrair dessas falas, então, na minha opinião, claro, é que muitas vezes a sensação de viver constantemente com medo de alguma coisa, ela pode ser muito mais angustiante do que necessariamente encarar esse medo. Então, por mais que muitas vezes a gente se deixe levar, né, pelos nossos instintos de proteção, de não encarar o medo, a gente precisa lembrar que nós temos uma herança primitiva, uma configuração própria do ser humano, dos sapiens, né, em que os nossos mecanismos de defesa, o próprio cérebro, ele evita certas situações que podem ser eventualmente perigosas, justamente para um mecanismo de defesa, de autopreservação. Mas que hoje a gente já tem racionalidade e consciência para poder fazer um melhor manejo, né, desses riscos e poder, então, consequentemente, decidir se a gente quer ou não viver certas experiências ou, enfim, encarar certos obstáculos, desafios, para poder colher justamente essa sensação. Essa sensação boa de, no final de tudo, não ter mais medo. Se sentir livre dessa carga, desse peso, que é você viver constantemente com medo de alguma coisa, né? E aí a gente caminharia para aquilo que é a ideia dos 2 arrependimentos, né? Que muitas pessoas preferem ter o arrependimento de algo que fizeram do que viver constantemente angustiado com o arrependimento de não ter tentado, né? De não ter feito alguma coisa, né? Que a gente chama na economia de custo de oportunidade, né? Que é você ter tido a chance e a oportunidade e mesmo assim não ter feito. Algumas pessoas não se perdoam, né? Assim, claro, assim, esse é um tipo de hipérbole, né? Tô trazendo isso para uma carga mais emocional, mas elas não se perdoam no sentido de ficarem constantemente pensando naquilo, né? De terem tido a oportunidade e não terem feito. Bom, vou caminhar para o fim, que eu já tô começando a complicar um pouco mais esse vídeo, e como foi um conselho de vocês tentar trazer algo mais leve, então eu acho que é isso. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a cada um de vocês que esteve presente até aqui. Vocês sabem que eu sou extremamente grato. E peço que, se vocês puderem, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem e comentem, né? Eu amo a interação com vocês e, como eu sempre digo, eu aprendo bastante com cada um dos comentários que colocam lá, tá bom? Então, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.